Nós temos esse deslocamento de elétrons, né, ordenado, que nós chamamos de energia elétrica, que nós vimos que energia é toda a capacidade de trabalho que algo ou alguma coisa tem. Nós temos dois tipos basicamente de energia. Nós temos a energia alternada e energia contínua. Só que antes da gente tratar sobre energia alternada e energia contínua, nós vamos tratar o que as propriedades, as grandezas de medição da eletricidade. A primeira grandeza que nós temos aqui seria a tensão elétrica. A tensão elétrica ela é muito conhecida como, popularmente, né, ela é conhecida como voltagem, ou voltage em inglês. Ela é bem conhecida popularmente como voltagem, tensão elétrica, e também é chamada de diferença de potencial, é a mesma coisa. Todos esses conceitos são a mesma coisa. E o que significa esse diferença de potencial ou tensão elétrica? Esse tipo de conceito ele é o seguinte: como nós falamos anteriormente, o ponto positivo ele busca o ponto negativo, no sentido convencional da corrente e o que a gente utiliza na maioria das vezes no dia a dia. Então vamos considerar que aqui eu tenho um chão, eu tenho um solo aqui, e eu tenho aqui no caso, nós vamos usar o conceito de caixas d'água, né, para a gente poder chegar mais próximo da nossa realidade do que nós vemos. Então eu vou colocar aqui, ó, como se fosse uma caixa d'água, que ela tem água até aqui, e tem uma outra caixa d'água também no mesmo nível que ela, com água até aqui. Se eu colocar um cano entre as duas, a água irá passar de um lado para o outro? Provavelmente não vai passar, porque as duas estão no mesmo nível, estão no nível zero, estão no ponto zero, não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma altura entre elas que force que esse lado jogue água para lá e nem que de lá jogue água para cá. Mas olha só o que eu vou mudar. Eu vou mudar a configuração aqui e olha o que eu vou fazer. Agora eu vou levantar essa caixa d'água, vou construir uma base aqui, um pedestal, e vou colocar ela a mais ou menos 2 metros do chão. E vou colocar o cano aqui. E agora? A água vai passar desse ponto para esse? Provavelmente sim, porque a força da gravidade, a pressão da gravidade vai forçar essa água sair daqui e para o ponto mais baixo. Então, como esse cano está ligado daqui para cá, a força da gravidade e a força, a pressão que ela tiver, o peso da água vai forçar para que ela se desloque de um lado para o outro. Trazendo isso para eletricidade, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que como o ponto zero ou o ponto negativo está aqui embaixo, eu preciso de uma força, um impulso, algo que force os elétrons de um lado para o outro. Como é que eu vou forçar o elétron de um lado para o outro? Eu preciso que ele seja positivo, para ele poder ser atraído para o negativo. E como é que eu faço isso? Ele tem que ser diferente de zero. Então qualquer ponto diferente de zero, qualquer elétron com mais ganho do que o outro, ele vai ser suficiente para forçar a transmissão de eletricidade. Então, aqui eu tenho no caso no caso eu botei 2 metros, mas se fosse eletricidade seriam 2 volts. 2 volts de pressão que ele vai exercer para empurrar esses elétrons do ponto aqui de cima, vou chamar aqui de ponto A, para o ponto B, que é o zero que está embaixo. Então, essa força que empurra os elétrons, que jogam ele para baixo, que faz com que ele saia de um lugar para o outro, porque ele está com mais elétrons, né, está positivo, e vai forçar esses elétrons para o outro lado, que é o ponto zero ou negativo, nós chamamos de tensão elétrica e nós medimos a tensão elétrica em volts. Geralmente, toda unidade de medida a gente é atribuída a um físico que descobriu essa propriedade da natureza. Então, nós medimos a tensão, ou seja, a força de impulsão desses elétrons em volts, que nós popularmente chamamos de voltagem. Então, essa força que empurra os elétrons de um ponto para o outro, nós chamamos essa força de volts. E se nós fôssemos querer saber, por exemplo, a mesma analogia de caixas d'água,
aqui no caso ponto zero, né, ou menos, e eu quisesse saber, por exemplo, tá bom, Alan, eu sei que a altura entre essas duas caixas d'água e a pressão entre elas aqui vai ser equivalente a 2 metros, tá? Mas e aqui, eu quero saber quantos litros de água passam por segundo ou por minuto aqui nesse lugar. Como é que eu faço? Quantos litros passam aí? Quantos quilolitros? Qual é a largura, a bitola do cano? É 3/4? É meia? É 1 polegada? Eu quero saber isso daqui. Então, esse meio aqui, que é o volume, a quantidade de elétrons, o volume que passa aqui, que alimenta de um lugar para o outro, em elétrica, em eletrônica, nós chamamos de ampere. Perdão, ampere é unidade de medida. O nome correto seria corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela é medida em amperes. Então, o volume, né, a quantidade de elétrons que passa por esse ponto aqui, a quantidade desses elétrons que passam aqui por segundo ou por nanosegundo é medida em ampere. Então, o ampere é a quantidade, né, o volume de elétrons que passam em um determinado local em um certo tempo, em certa unidade de tempo. Então, a gente tem um ampere aqui, que seria a quantidade de elétrons que passam por aqui. E a última propriedade que nós temos aqui é a resistência. Todo corpo, por melhor condutor que seja, ele tem algum tipo de resistência. Então, a resistência elétrica nada mais é do que uma diminuição da passagem de elétrons em algum ponto, ou oposição à passagem de elétrons. Então, se eu tenho aqui, no caso, um cano que ele começa, por exemplo, aqui, nessa largura aqui, e com o tempo ele vai diminuindo, vai ficando mais fino até chegar aqui, aqui, ó, nesse ponto aqui, ele houve uma diminuição, ele estava nessa largura, foi ficando mais fino. Ficando mais fino, os elétrons eles entrariam numa fila aqui, e aí passaria de um em um, e não mais em grandes quantidades de uma vez. Ele passando de um em um aqui, de uma vez, naturalmente eu vou diminuir a voltagem e também a corrente passante. Então, com isso, eu tenho uma diminuição do tráfego de elétrons nesse ponto aqui. Então, isso daqui nós chamamos de resistência elétrica. A resistência é toda oposição à passagem de elétrons em determinado ponto. Então, nós temos a resistência elétrica. A resistência é simbolizada por essa, parece uma ferradura, uma letra grega chamada ômega, e ela é medida em ohms, que é o nome do físico que descobriu a propriedade da resistência elétrica. Então, aqui nós temos a passagem da corrente elétrica e a diminuição dessa passagem nós chamamos de resistência. Para que nós utilizamos isso? Para controle. Por exemplo, eu tenho um carregador de 5 volts no celular e só que uma certa parte da placa eu preciso só de 2 volts. O que eu faço? Eu coloco uma resistência ali para poder diminuir de 5 para 2, para mim não ter que utilizar aquela carga toda. Então, para controle, a gente utiliza uma resistência no circuito para fazer isso. Mais para frente nós vamos ver que todo componente eletrônico, até mesmo os fios condutores, como o cobre, como o ouro, como a prata e outros metais, eles também têm uma resistência, nós chamamos na verdade de resistividade. Nós também vamos passar por isso e nós vamos ver que todos eles têm essa resistência. Então, tem uns que têm bem menos e outros que têm mais, mas todo corpo físico tem resistência. Inclusive nós mesmos temos resistência. E vou mostrar para vocês que nós temos uma resistência altíssima e nos próximos vídeos aí. E para a gente fechar as 4 grandezas e unidades de medida que a gente tem na elétrica, nós vamos falar sobre a potência. A potência nada mais é do que o somatório dessa força de impulsão somados ao volume de elétrons que passam em um determinado ponto, que é o ampere. Então, a potência, que é o consumo real, né, o consumo do aparelho, né, ela é medida em watt, ou watt, como alguns chamam. Né? Então, é medida em watt, multiplicado pela letra W, e é a multiplicação do ampere vezes o volt, né, que é a tensão elétrica. Aí nós temos o
watt, que é essa multiplicação entre eles aqui. Então, o consumo geral do aparelho a gente determina em watts. Então, todo o circuito, tudo que transmite eletricidade, ele tem essas 4 grandezas. Ele tem a resistência, mesmo que baixa, mas tem. Ele tem a corrente, que é o volume, né, de elétrons que passam, a tensão elétrica, que é a força que empurra esses elétrons, a corrente, a quantidade deles que passam, e a potência, que é o somatório desses dois aqui, que é o real consumo do aparelho. Então, os 3 aqui nós conseguimos medir com multímetro. Esse quarto aqui a gente consegue, obtendo os 2 aqui, a gente consegue fazer a multiplicação entre eles e chegar nesse daqui. Existem também aparelhos no mercado que você liga na tomada e ele mede o consumo para você do aparelho. Mas essas são as 4 unidades que a gente tem de medida aí da energia elétrica.